Fala moçada, Ibrahim aqui do Antifrágil falando e sejam bem-vindos à nossa sessão de linguagem corporal do nosso módulo de comunicação da vertente mentalidade e comportamento. Mais uma vez aqui, vocês estão tendo acesso a um material que não existe no Brasil e muito menos em português, tá? Vocês não vão encontrar isso aqui, dessa qualidade aqui, por quê? Primeiro, porque a maioria das pessoas no Brasil não dão importância para isso, tá? E quem dá importância acredita em muitos mitos e conteúdos espalhados por aí que não são comprovados, são mitos, são conteúdos leigos que não têm comprovação científica, certo? Primeiro ponto, tem que dar valor sim, porque é de uma importância absurda, tá? A linguagem corporal, como todo módulo de comunicação inteiro, talvez sejam os pontos mais importantes para a vida de uma pessoa, tá? E, por outro ponto também, o que a gente vai colocar aqui para vocês é baseado em estudos e embasamento científico, tá? São mais de 2.400 estudos resumidos aqui para vocês. A maioria não existe em português, tá? Não existe no Brasil, então vocês estão tendo acesso mais uma vez a um conteúdo diferenciado e que faz grande diferença na sua vida, tá? Não é só teoriazinha que funciona só na teoria do livro. Por isso que são 2.400 estudos resumidos e mastigados para você aqui, só com o que funciona comprovadamente na prática e vai fazer diferença na sua vida, nos seus negócios e na sua carreira como um todo, tá? Então, começando assim, primeira coisa sobre a importância da linguagem não verbal, tá? Dentro de uma comunicação, colocando aqui para vocês em ordem de importância, nós temos o quê? O que é dito, tá? Que é o conteúdo em si, que é o menos importante, apesar de estar com o número 1. Como é dito, tá? Que é a entonação, aquelas questões verbais, aquelas questões que a gente colocou nas aulas anteriores aqui do módulo de comunicação. E em terceiro lugar, e mais importante, está a linguagem não verbal. Não tem nada a ver com o que foi falado, a importância do que as pessoas prestam atenção e absorvem, certo? Existem aí, mais uma vez agora puxando já o primeiro exemplo, leigo, mito e banal, usam muito por aí uma porcentagem, tá? Dizem que essa primeira parte aqui da linguagem do conteúdo em si, o que é dito e como é dito, é só 7% e 93% é linguagem verbal. Aí é só você pensar um pouquinho, tá? Como é que chegaram nessa porcentagem aí? Não é embasamento científico isso daí, tá? Então, assim, pode ser usado por questões didáticas para ajudar? Até pode. Mas nós vamos falar aqui coisas que são embasadas cientificamente, que funcionam na prática. É o mais importante, sim, muito mais importante que as outras duas coisas, mas não existe essa porcentagem aí na prática, na realidade, com estudos científicos grandes e bem embasados em escolas boas aqui não, tá? E mais uma vez também lembrando que a gente baseia em escolas boas, escolas de negócios internacionais, Wharton, Pensilvânia, Harvard e várias outras por aí, certo? E mesmo que você não acredite nisso, tá? Você acha que não faz sentido, você não acha que você não vê isso, tá? Acredite, isso é do cérebro humano, isso já é comprovado cientificamente. Nós somos, inconscientemente, do cérebro humano inato, preparados para observar sinais não verbais, tá? Isso vem da nossa era primitiva, desde a selva. A gente precisava entender sinais não verbais para saber se a gente estava sendo ameaçado ou não. Isso ficou na memória do cérebro, isso é instintivo nosso. Mesmo que você ache que você não dá importância para isso, você dá, e mesmo que você não dê, a outra pessoa está dando, e você precisa saber como se portar para se defender e usar isso de uma forma correta. Outra grande importância da linguagem corporal é que com ela você consegue demonstrar poder e sentir poder também, certo? Então, através da linguagem verbal, você consegue tomar mais risco, isso é importante no meio dos negócios, e a outra parte também que você estiver conversando consegue também tomar maiores riscos confiando em você, porque você tem uma linguagem verbal de poder e confiança. Por exemplo, se você estiver captando investimento para algum negócio, seu ou não, tentando vender alguma coisa, essa pessoa vai conseguir ser mais adepta ao risco com uma linguagem corporal boa sua. E por que isso acontece? Com você principalmente, porque através de uma linguagem corporal hoje é comprovado cientificamente que você tem alteração de níveis sanguíneos hormonais, certo? Principalmente dois, a testosterona e o cortisol. A testosterona é o hormônio do poder, é o hormônio que aumenta a sua resistência, é o hormônio que
aumenta a sua capacidade cognitiva, certo? De interpretar as coisas. E é um hormônio que aumenta, inclusive, o seu ganho de massa muscular, pra você ter ideia do poder que é esse hormônio. E o cortisol é o hormônio do estresse, tá? Ele é importante para certas situações de estresse, de fuga, etc. Mas em excesso e o tempo inteiro é o contrário, ele vai te limitar. O hormônio do cortisol diminui a sua imunidade, então você fica mais doente, mais enfraquecido. Ele atrapalha a sua memória de longo prazo, certo? Então você não consegue gravar as coisas que foram faladas numa conversa, em alguma coisa nesse sentido, tá? Então ele te atrapalha em diversos sentidos e através de uma linguagem corporal boa já é comprovado que o nível de cortisol abaixa e o nível de testosterona aumenta. E aqui a gente coloca, para finalizar essa parte inicial da importância da linguagem corporal, na linguagem não verbal, diversas situações de estresse e de alta pressão nos negócios, que é o foco principal do Antifrágil, em que vai ser muito útil para você. A gente coloca aqui uma lista, são inúmeras, negociações, falando em público, todo mundo tem que saber falar, vendendo, captando investimento, enfim, são inúmeras as situações que isso aqui vai ser muito útil. Vai ser útil sempre em toda e qualquer situação, mas principalmente nas situações de alta pressão, que são as situações mais importantes dentro do mundo dos negócios. Então, começando agora a parte técnica e teórica da aula de verdade, teoria baseada na prática, por isso que você vai entender que dessa aula a gente colocou a câmera um pouquinho mais longe, tá? Fiquei aqui em pé, mas com a cadeira do lado, um pouco afastado, o cenário está meio bagunçado, mas porque vai ser importante eu mostrar para vocês algumas coisas que a gente vai ensinar aqui. Tá? Então, primeira coisa, uma postura de poder, uma postura de confiança. Tá? Como é que é essa postura? Existem inúmeras técnicas, tá? Mas basicamente entenda a essência. É uma postura expansiva. É uma pessoa que mostra que ela está conquistando, dominando o território, ela ocupa espaço. Não é aquela postura encolhida, tá? A gente coloca aqui algumas imagens, perceba que tem pé na mesa, braço aberto, braço na cintura, mas com mão aberta, não é aquela mãozinha na cintura de desdém, né? Tem mão em cima da mesa assim, a gente vai explicar um pouquinho melhor onde que se usa cada postura dessa. É óbvio que você não vai colocar o pé em cima da mesa no meio de uma reunião, né? O braço sempre aberto é uma postura expansiva, certo? Perceba a diferença aqui dessa imagem anterior, com a postura expansiva, para essas imagens agora, que são posturas que não demonstram poder e não demonstram confiança. Durante as aulas aqui você vai entender melhor com as técnicas específicas o que de errado que cada uma das pessoas estão fazendo e o que de certo que aquelas outras estavam fazendo. Mas só de olhar a imagem, você percebe na imagem anterior que são pessoas que demonstram confiança e poder, tá? Que passam esse sentimento para você, e essas aqui são pessoas que só de bater o olho você sabe que não está demonstrando confiança nem poder. Agora que eu cito um exemplo que eu já citei em uma aula anterior, mas vale relembrar, é que na década de 60, a eleição norte-americana foi numa época que estava tendo a implantação da televisão nos Estados Unidos, então metade dos Estados Unidos, mais ou menos, assistiu o discurso político na televisão, certo? Então foi possível ver a linguagem corporal dos dois candidatos, além da linguagem verbal, certo? E a outra metade só escutou o discurso no rádio, porque não tinha acesso à televisão ainda, tá? Mesmo sendo uma televisão ruim, preto e branco, com a imagem ruim, mas mesmo assim perceberam que as pessoas que assistiram ao debate iam votar em um presidente e as pessoas que escutaram o debate queriam votar no outro presidente. Ou seja, um tinha um discurso melhor, tanto em conteúdo quanto em entonação, e o outro tinha uma linguagem corporal melhor, mas não tinha um discurso bom, certo? Inclusive dizem que esse que tinha um discurso melhor estava meio doente no dia. Então por isso que ele estava com a linguagem corporal ainda pior. Então, ou seja, apesar do conteúdo dele ser muito melhor, as pessoas que assistiram o discurso ignoraram todo o conteúdo falado e queriam votar no outro porque ele passou confiança, poder e transmitiu esse sentimento de que pode se confiar naquela pessoa. Pra vocês terem ideia da importância da linguagem corporal para vocês. Então aqui já uma dica inicial. O tronco e os órgãos vitais têm que estar projetados para frente e sempre abertos e à mostra. Quais são os órgãos vitais? Cérebro, coração e pulmão. Os principais são esses. Nós temos inúmeros outros, né? Rim, fígado, mas principalmente esses são os mais clássicos. Então, lembra que cérebro, coração e pulmão precisam estar expostos e abertos. Então, perceba nessas posições que a gente coloca, pessoa com o peito aberto, pessoa colocando, projetando para frente esses órgãos, transmite proximidade, confiança, dá mais calor na relação, certo? O clássico também é óbvio, cabeça para cima, sem exagerar, porque a gente vai explicar isso melhor em outras aulas, mas parece desdém se você estiver exagerando, mas uma cabeça ligeiramente para cima,
quase paralelo ao chão, com o peito aberto, né? Pode-se colocar às vezes a mão na cintura, cuidado para não parecer desdém, mas assim o peito aberto também. Nessa imagem dessa reunião aqui em casa, perceba quem desses aqui parece que é a pessoa que tem mais poder e mais confiança que você gostaria de ter no seu lado em um negócio. Esse rapaz ali no fundo, que está com o peito aberto, o pé em cima do sofá, ligeiramente, então ele está bem mais confortável que todo mundo, você percebe de bater o olho na imagem quem que é uma pessoa ali que está transmitindo poder e que você respeitaria mais provavelmente no negócio. Aqui a gente traz mais duas dicas, que são os ombros abertos, como a gente falou, um pouquinho para trás e para baixo, tá? Não é assim também não, mas cuidado, porque tem gente que tenta colocar o ombro para trás e está um pouco desconfortável e faz isso aqui. Se você fizer isso aqui, você não está demonstrando confiança mais, percebe? Então tem gente que dá palestra colocando o ombro para trás querendo parecer que está confiante e levanta o ombro. O ombro tem que ser para trás e paralelo e solto para baixo, tá? Às vezes que a gente fala para baixo parece que você está querendo diminuir seu ombro, mas não é. É um para baixo natural, tá? Coluna ereta, respirando, tá? Tem que lembrar de respirar, senão você fica muito tenso. E tudo isso aqui, inclusive, lembra que tudo que é isso aqui é treino, você vai adquirindo com o tempo, não precisa ficar psicopata noiado com isso aqui, senão vai mais te atrapalhar do que te ajudar, mas entenda que tem que ser tudo de uma forma natural, sem forçar, certo? A outra dica que a gente coloca aqui é sobre os pés, tá? Tenta deixar os pés paralelos, certo? Nem para dentro, nem para fora, tá? Tentar deixar paralelo, principalmente em uma palestra, a gente vai ter uma aula sobre falando em apresentações em público, e mais ou menos na largura do ombro. Não pode ser muito fechado, porque demonstra muita falta de confiança, tá? E falta de poder, nem muito aberto, que senão fica estranho, fica muito incômodo, tá? Apesar de que, dependendo da situação, colocar um pouquinho mais aberto demonstra mais poder. Inclusive, uma curiosidade é que, nos Estados Unidos, as policiais são treinadas e orientadas a deixar a base um pouco mais larga do que o normal para demonstrar poder e controle das situações. Para vocês terem ideia da importância mais uma vez. O poder das mãos. Eu coloco aqui essa imagem do homúnculo para vocês, tá? É uma imagem clássica da neurologia, da neurociência, dentro da medicina, dentro da neurociência, da psicologia. Por que esse homúnculo ele é tão desproporcional assim? Ele representa o tamanho das áreas do cérebro que são responsáveis por inervações, principalmente motoras, de cada parte do corpo. Então perceba que apesar do cérebro ser desse tamanho, a maior parte dele é responsável por mãos e face, certo? O restante do corpo, apesar de ser maior em volume, espaço físico, a maior parte do cérebro é especificada para tomar conta das decisões da mão e da face, porque são movimentos mais finos, mais específicos e mais complexos. Então, da mesma forma, o nosso cérebro tende a observar inconscientemente mais mão e face. Por isso é tão importante saber onde você coloca a mão e saber o que você faz com a face. Então é importante você saber e também você vai perceber que inconscientemente você repara também mais do que você pensa na mão e na face das outras pessoas do que no restante do corpo, certo? Então a primeira dica é mãos em cima da mesa. Percebam a diferença aqui. Se tiver em uma reunião, eu estou em uma reunião assim. Tá, e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora perceba a diferença se eu fizer isso. Parece mais confiável ou não? O que eles dizem é que inconscientemente, quando a gente está com a mão para baixo sem estar à vista, tá? Uma mão escondida, seja sentado em cima dela, seja cruzado, ou seja para baixo da mesa, dá-se a impressão de que você está guardando alguma coisa. Inconscientemente o nosso cérebro, mais uma vez instintivo, no sentido de defesa, pode pensar até que você tem uma arma apontada para ele embaixo da mesa, e isso gera uma desconfiança, não passa a mesma confiança. Tá? Então você tem que evitar o quê? Evitar a mão no bolso. Tá? E se você for usar a mão no bolso, a gente vai explicar um pouco melhor depois, que tem as técnicas certas, por exemplo, tentar deixar o dedão para fora, evitar braços cruzados, evitar sentar na mão e todas essas coisas que a gente colocou aqui para vocês. Mais uma curiosidade, um estudo que fizeram com juízes, tá? Então você pensa, o juiz é uma pessoa extremamente esclarecida e extremamente racional, talvez uma das profissões que tem que ser mais racionais do que emocionais dentro da humanidade inteira. Fizeram um estudo com juízes e perceberam que, estudo enorme, que os juízes tendem a desconfiar mais e julgar pior os réus, isso nos Estados Unidos, né?
que estão com a mão para baixo na hora do seu julgamento, tá? E os réus que colocam a mão em cima e deixam sua mão à vista, eles tendem a desconfiar menos, a acreditar mais e dar penas mais leves. Pra vocês terem uma ideia, mais uma vez, da importância disso. É uma coisa assim bizarra que não deveria acontecer, mas foi percebido isso em estudo científico. O aperto de mãos, mais uma vez, já foi comprovado em estudos científicos que quem sabe fazer um aperto de mão certo tende a fechar muito mais negócios, seja numa venda, numa captação de investimento, ou seja no que for, você está numa reunião de liderança, você querendo que o seu liderado tome uma atitude que você está querendo colocar, do que quem aperta a mão do lado errado. Fizeram um teste, as pessoas apertando a mão da forma certa no início da reunião e apertando a mão da forma errada, tende a alterar o resultado sim. Então, a primeira coisa é a força do aperto de mão. Tem que ser uma força firme, com confiança, tá? De médio a forte. Não pode ser fraco como essa imagem de jeito nenhum. Isso transmite muita fraqueza, mas também não precisa quebrar a mão da outra pessoa também, porque isso é rude, não é educado. Tá? Mas tem que ser firme, certo? Demonstrando segurança. O movimento, também a velocidade e o tempo tem que ser médio, não pode ser nem rápido, nem coloca e tira, mas também não pode ficar também 3 horas sacudindo a mão da pessoa. Então tem que ter uma velocidade média, nem rápido, nem devagar demais, uma velocidade média, um tempo médio. E a dica é número de movimentos de 2 a 3. Pegou na mão, 1, 2, tirou. Ou então pegou na mão, 1, 2, 3. Tirou a mão. Pronto, firme e acabou. Isso já vai te ajudar muito a ter um aperto de mão firme, tá? Outra dica aqui também é que as mãos têm que estar secas. Tá? Eu sei que tem gente que tem problema de hiperidrose, sei muito bem disso, tá? É normal, não é normal, mas é comum, certo? Mas entenda que isso faz diferença também. Se você tem, anda com uma toalhinha no bolso, não tem problema. Antes de entrar na reunião, enxuga a mão, tenha um pouquinho de cuidado com isso, tá? Eu sei que é uma coisa incômoda, você deve sentir incômodo com isso, mas vale a atenção principalmente em reuniões de negócio. Logo antes de ter a reunião, você enxuga sua mão, pega na mão da pessoa, né? E depois continua com a reunião normal. Se chegar a suar, pode enxugar de novo, não tem problema. Mas a mão tem que estar seca na hora de pegar, fazer o aperto de mão. E por hoje foi isso. Vejo vocês na próxima aula.